Graça e paz, meus amados e participantes daqui do canal. Estamos aqui em mais uma quarta-feira para darmos continuidade ao nosso estudo que tem sido na Epístola de Tiago. Vai ser disponibilizado um card aqui em cima, te levando para os outros estudos, que já foram 4. Tem sido muito edificante para nós. Então, se você ainda não viu esses estudos, corre lá, que tem sido muito edificante, você vai ficar ainda mais por dentro de tudo que a gente tem aprendido. Já aproveita, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para que a gente possa alcançar mais pessoas através dessa ferramenta que Deus tem nos dado. Vamos lá. O estudo de hoje, ele encontra-se em Tiago, capítulo 3, do versículo 1 ao 12. E vamos ler, diz o seguinte: Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem a bênção e maldição. Meus irmãos, não podem ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga de uma mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira produzir figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Amém? Vamos lá. Como você já deve ter percebido nos estudos anteriores, a carta de Tiago ela foi escrita para várias igrejas. Não para uma igreja específica, não para uma pessoa específica, mas para várias igrejas. Ela tinha a intenção de alinhar alguns pontos acerca da vida prática do Evangelho. E o foco de Tiago nessa carta diz respeito à vida prática na comunidade cristã. Nesse sentido, Tiago fala de provações, sabedoria, viver aquilo que se ouve, ajudar aos outros, praticar boas obras, enfim. Tem muito mais disso nos vídeos anteriores. E nesse capítulo 3, Tiago continua a falar sobre assuntos que são pertinentes à comunidade cristã. Olha só o que ele diz no versículo 1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Aparentemente, havia muitos irmãos que queriam ser mestres. E é a essas pessoas que Tiago se direciona nesse estudo de hoje. Tiago faz alguns alertas e dá algumas instruções para quem gostaria de se tornar mestre. E a primeira instrução é que não fossem muitos. Tiago não reprova o desejo ministerial. Afinal, quem deseja o episcopado, o pastorado, boa coisa deseja. O problema aqui é a quantidade de mestres. Como a gente vai ver, o que muitos deles estavam buscando era status. Achavam que, por serem líderes, por serem mestres, eles estariam em uma posição mais elevada. Achavam que, por estarem exercendo tal ofício, pecariam menos. E, além disso, ao que parece, é que a maioria desses aspirantes ao ministério estavam falando muita besteira. Usavam sua língua com a finalidade errada. Usavam as suas palavras para amaldiçoar vidas e não para abençoá-las. E, por causa disso, Tiago faz um alerta no final do versículo 1. Ele diz que nós que ensinamos seremos julgados com maior rigor. Como eu falei, Tiago não reprova o desejo de ser mestre, o desejo de ensinar, não. No entanto, devemos estar cientes
que teremos um rigor mais elevado, um julgamento mais elevado. Portanto, busque ser mestre, sim, busque ser mestre. No entanto, busque ser mestre conforme a direção das Escrituras. E mesmo falando dessa responsabilidade maior que cai sobre aqueles que almejam esse ministério de ensinar, Tiago quebra a ideia de que o mestre é alguém impecável, que é alguém melhor que os outros. Olha o que ele diz no versículo 2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Tiago iguala todos os cristãos, os que ensinam e os que aprendem. Ele diz que todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Nem mesmo Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, se isentou de tal perigo. Não, ele mesmo se inclui. E ele mesmo diz que até ele peca e de diversas maneiras. Portanto, se alguém deseja um ministério pastoral, ou até mesmo ensina seu irmão mais novo na fé, não se ache maior que ele. Não ache que por ensinar você está isento de pecar. Não, você é de barro. Enquanto vivermos aqui, infelizmente, nós pecaremos, e de muitas maneiras. Você não vira super crente por estar ensinando alguma coisa. Você é da mesma matéria corrompida que seus ouvintes. Devemos agir com humildade. E ouvintes, entendam, seus mestres, seus pastores e líderes, eles são pecadores, eles não são incorruptíveis. Perceba também que esse ensino, ele não recai somente sobre pastores, afinal, todos nós devemos ensinar. Então, todos nós pecamos, então, ao passo que a gente ensina, nós devemos ter a humildade. É isso que Paulo fala lá em Gálatas. Então, se a gente vai corrigir algum irmão, a gente deve corrigir com graça, tomando cuidado para não pecar. E a continuação desse versículo 2 diz o seguinte: se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Após Tiago falar que todo mundo peca, que está todo mundo no mesmo barco, ele direciona para um tipo específico de pecado. Ele passa a tratar do principal instrumento de trabalho daqueles que ensinam, no caso, a sua fala, a sua língua. Tiago, ele não dá detalhes de qual pecado específico ele está falando acerca da língua. Mas o Novo Testamento, ele lista diversos tipos de pecados que a gente pode encontrar. Inclusive, eu vou deixar na descrição aqui uma lista que o próprio Augusto Nicodemos ele faz em seu estudo, que trata acerca desses pecados que o Novo Testamento fala. Então, mas a gente vê fofoca, falar mal do outro, amaldiçoar o irmão, desejar mal para o outro. Então, é uma lista muito grande. Mas o ponto que Tiago quer enfatizar aqui é o controle da língua, que o controle da língua, ela indica maturidade. Tiago já tinha falado, lá no capítulo 1, versículo 26, que o controle da língua revela a verdadeira religião. Agora ele diz que o controle da língua revela que um homem é perfeito. E a ideia de perfeito aqui, entenda, não é impecável, mas é maduro, é crescimento, é referente à maturidade. Então, um bom parâmetro para você avaliar a maturidade de alguém é como essa pessoa se porta com a sua língua, com a sua fala. Esse princípio a gente consegue aplicar em todas as áreas. Por exemplo, se você vai avaliar alguém que almeja o pastorado, você deve avaliar como essa pessoa se comporta com suas falas. Se é alguém que usa e controla a sua palavra para glorificar a Deus, para abençoar os irmãos, ou é alguém que fala sem pensar, que machuca os outros com a sua própria fala. E o grande problema é que permitimos que esse tipo de pecado se tornasse cotidiano em nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas igrejas. Tratamos esse tipo de pecado como um pecado comum, um pecado aceitável. Achamos muito errado alguém que agride fisicamente a sua esposa, mas muitas vezes a gente ignora alguém que usa palavras para humilhar de forma arrogante, para humilhar seus irmãos, para humilhar seus parentes, mães e até mesmo pessoas da própria comunidade cristã. Mas Tiago não acha esse tipo de pecado irrelevante. Não. Inclusive, ele fala que se alguém controla a sua língua, controlará também todo o seu corpo. Logo, se você é insensato com suas palavras, busque ajuda, pois com certeza há outras coisas erradas com você que precisam ser tratadas. E agora, a gente caminhando para o versículo 3, Tiago vai ilustrar exatamente o que ele falou no versículo anterior. Vamos ver o que ele diz. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Pense em um cavalo selvagem, difícil de ser domado e perigoso. Sendo assim, ele é inútil.
Mas se você consegue colocar um freio na sua boca, na boca do cavalo, você conduz ele para onde você quiser. Através do freio, aquilo que era desobediente e inútil passa a ser obediente e útil. Portanto, se você consegue controlar a sua língua, também você conseguirá dominar todos os seus impulsos, a sua natureza e canalizar a sua vida para um fim proveitoso, que é para a glória de Deus. E Tiago usa outra figura, a figura de um leme de um navio. Olha o que ele diz no versículo 4. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Leme é aquela roda que o capitão do navio ele usa para guiar, né, o navio. Ele é utilizado para manter a navegação em rumo, independente de ventos, rochas que possam aparecer. Ele é utilizado para manter a embarcação em segurança. E desta mesma forma, funciona a nossa língua. Se controlarmos bem a nossa língua, guiaremos bem o nosso corpo. Se controlarmos bem o que falamos, guiaremos bem as nossas igrejas, os nossos casamentos, os nossos relacionamentos. Se a gente consegue ser sábio através das nossas falas, com nossas ovelhas, com nossos discípulos, com nossos cônjuges, veremos também uma grande revolução para o bem. Se tratarmos bem as nossas esposas, com o que falamos e como falamos, veremos uma grande melhora em diversas áreas do nosso relacionamento. Afinal, se você controla bem a sua fala, você usa o seu corpo, seus impulsos, sua força para o bem. Então, esse primeiro ponto diz respeito à direção. Se você controla bem a língua, você irá dirigir bem a sua vida. Se você não controla bem a sua língua, vai ser como um cavalo inútil, vai ser como um navio desgovernado, que será destruído mais cedo ou mais tarde. Beleza? Então agora a gente vai para o versículo 5. Vamos lá, versículo 5. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Tiago agora ele vai continuar explorando o contraste do tamanho da língua e dos seus feitos. No versículo 3 e 4, ele falou acerca de direção. Agora ele vai falar acerca do poder, o poder destrutivo que a língua tem, desse pequeno órgão. E aí a gente vê o versículo 6, que diz o seguinte: assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Muitos incêndios florestais são causados por coisas muito pequenas. Pontas de cigarro, pequenas fagulhas provocadas por raio, uma fogueira que não foi apagada. Incêndios incontroláveis são provocados por coisas muito pequenas. E assim também é a língua. De acordo com Tiago, ela é um fogo. Ela tem a capacidade de destruir coisas. Perceba que Tiago ele não está falando que a língua é como um fogo. Não, ela é um fogo. Ele é bem enfático ao afirmar isso. Ela é muito perigosa, ela é um mundo de iniquidade. Ela tem capacidade de colocar em destruição todo o curso da vida humana. Quando ele fala que destrui todo o curso da vida humana, ele está se referindo a todos os aspectos da vida. E a razão pela qual ela faz toda essa destruição, ela está descrita no versículo 7 e 8. Vamos ver o que diz. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Tiago aqui está dizendo que a língua é indomável. Os seres humanos, a gente seres humanos, a gente tem a capacidade inata de governar qualquer animal. Ainda que essa capacidade ela tenha sido corrompida pelo pecado, a gente ainda tem essa capacidade de governar animais. No entanto, nenhum de nós consegue governar a língua. Ainda que possamos domar outros animais, a nossa língua é indomável. E o último exemplo nesse bloco, que trata do poder destrutivo da língua, é o veneno. A língua tem o mesmo potencial de matar, de destruir, que um veneno mortífero. O que falamos, ainda que muitas vezes sem querer, ela tem a capacidade de matar nossa honra, matar nossa credibilidade, nossa reputação, nossa alma. Portanto, os pecados cometidos através da língua devem ter uma atenção redobrada
e não serem relevados como estamos acostumados a fazer. Aceitamos esse tipo de pecado na nossa vida, nas nossas casas, nas nossas igrejas, mesmo tendo esse poder destruidor. Entendam, Tiago deseja dar uma ênfase aos perigos que a língua traz aos crentes em geral e aos mestres em particular. Apesar de, nesse momento, ele tratar de maneira radical os perigos que a língua traz, ele reconhece a possibilidade de dominar a língua através do Espírito. Dando uma prévia do próximo estudo, Tiago diz que a sabedoria que vem do alto é pura, ou seja, com nossas próprias forças, não conseguiremos dominar a língua. No entanto, com a ajuda do alto, seremos moldados de glória em glória até a volta de Cristo. Portanto, ao entender os perigos da língua, devemos buscar ajuda divina para agirmos com sabedoria. Por isso, Paulo nos recomenda, em Efésios 4, 29, que antes de abrirmos a boca, precisamos avaliar se aquilo que a gente está falando é verdadeiro, é amoroso, é bom, é edificante. E agora Tiago vai falar acerca da incoerência do uso da língua. Do versículo 9 ao 12, Tiago fala sobre a incoerência da religião superficial que ele tem combatido desde o capítulo 1. E o combate dele agora foca no uso da língua. Os versículos 9 e 10 dizem o seguinte: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. A falsa religião, ela adora a Deus, ela usa sua boca, ela usa suas palavras para louvarem a Ele, para elogiarem Ele, para enaltecer o seu poderoso nome. No entanto, a mesma boca, ela é utilizada para falar mal do irmão. E o agravante que Tiago traz aqui, nesse momento, é que falando mal de alguém que é a semelhança de Deus. Portanto, se você fala mal, se você peca contra seu irmão, você está pecando diretamente contra Deus. João, na sua primeira epístola, ele fala que se a gente diz que ama a Deus, mas a gente odeia o nosso irmão, nós somos mentirosos e o amor de Deus não está em nós. Percebam, não tem sentido, é incoerente. Eu dizer amo a Deus, louvo a Ele, mas minha boca serve para amaldiçoar o meu irmão, falar mal dele, proferir palavras torpes. E Tiago fala isso num tom de carinho, num tom pastoral. Meus irmãos, não podem ser assim. E Tiago conclui essa linha de pensamento acerca da incoerência nos versículos 11 e 12, que diz o seguinte: acaso podem sair água doce e amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona ou uma videira? Figos. Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Tiago chama a atenção dos irmãos apontando para a natureza, para a criação, mostrando que é impossível essa incoerência ser plausível até mesmo na criação divina. Portanto, meus irmãos, como diz Tiago, peçamos ajuda a Deus para usar com sabedoria a nossa língua. Ainda mais aqueles que aspiram o ministério pastoral. Igrejas do Senhor, tome cuidado com quem vocês escolhem para serem pastores de vocês. Estamos empestados de igrejas, com pastores que não ensinam bem, que usam seu cargo para agir de forma superior aos outros, são arrogantes e insensatos ao lidar com os outros. Tudo isso é reprovado nesse estudo de hoje. Portanto, devemos ter cuidado com esses que vivem uma falsa religião, pagando de santos e superiores, mas a verdade é que são pecadores dependentes da graça de Deus, assim como eu e você. E por fim, apesar desse texto falar especificamente para quem aspira ao ministério, quero aplicar isso na vida de toda a igreja. Afinal, todos nós somos chamados para ensinar uns aos outros. Todos nós somos sacerdotes do único Deus. Devemos buscar sabedoria em Deus, pois nós, como seres humanos depravados pelo pecado, nunca conseguiremos sabedoria divina através dos nossos próprios esforços. Devemos pedir sabedoria a Deus, pois, como a gente já viu, Ele dá e não lança em rosto. E que, pela graça divina, possamos louvar a Deus e abençoar nossos irmãos para a glória de Deus através das nossas palavras. Amém? Vamos orar. Referente a isso, a tudo que tem acontecido, e que Deus venha nos dar cada vez mais sabedoria para utilizar as nossas palavras.
Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por tudo que tu és, pelo teu amor, pela tua graça, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor, em nossas vidas, Senhor, porque apesar de nossas falhas, apesar de nossas limitações, apesar de muitas vezes, Senhor, nossas insensatez, a tua graça nos alcançou, Senhor, e nos permite estarmos aqui aprendendo da tua palavra, compartilhando a tua palavra, Senhor, para glorificar e exaltar o teu nome, Pai. Chega moldando, Senhor, nosso coração, Senhor. Chega nos dando sabedoria, Senhor. Que a gente saiba se portar com a nossa língua, Senhor, seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja, Senhor. Que saia das nossas bocas, Senhor, somente palavras de bênção, Senhor. Que glorifiquem o teu nome, que ajudem outras pessoas, Senhor. Tudo isso através da tua graça, Senhor. Porque por nós mesmos, nós não conseguimos, Pai. Então toma a frente, Senhor, da nossa vida, Senhor. E é esta a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso, meus amados. Quarta-feira tem mais. Continue acompanhando nossas redes sociais. E é isso. Valeu!